Bom, todo mundo, eu disse todo o mundo, os encarnados da Terra, de todas as religiões, em todas as famílias, em todos os lugares, há sempre uma influência. Nós todos, sem exceção, somos influenciados. De um modo violento ou de um modo sutil. Mas eu vou falar da sutileza desses espíritos que manifestam dentro dos nossos lares. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos podem interferir na nossa vida. E os espíritos respondem, muito mais do que podeis pensar, porque são eles que vos dirigem. Nós somos dirigidos pelos espíritos. Quais? Aí vai depender da nossa atitude, do nosso comportamento. Mas eles estão na minha casa, estão na casa de todos aqui, sem exceção, eles estão. E eles são inteligentes. Esses espíritos, esses influenciadores que trabalham sutilmente. Primeiro eles pesquisam o que você não gosta. Depois eles procuram transferir para mim. Aí eles vão me influenciar a fazer tudo aquilo que você não gosta. Aí eles vão em você e faz você ficar nervoso. Então, eu posso dizer que 90% das discussões, das desavenças dentro dos lares ou até fora dos lares, no trabalho, no trânsito, são influências. E a gente não acredita. Os espíritas sabem um pouquinho mais. Mas no momento, vamos falar o casal aqui agora. Quando ela está influenciada, se você chegar nela e falar, oh, você não é assim, você está influenciada. Eles não deixam você acreditar que não está. Não, eu não estou não, eu sou desse jeito. Eu sei por que isso. Aí já começa. Às vezes por uma pequena coisa. E eles batem palma. Então, voltando na pergunta, eles podem, eles que nos dirigem muito mais do que a gente pode pensar. Agora, nós falamos da influência, mas existe a influência positiva dos bons espíritos. É eles que governam o nosso dia a dia. É eles que nos instruiu vocês a abrir aquele centro lá, mudar para cá. Quer dizer, eles abriu caminhos para que conseguisse isso aqui. Porque a doutrina espírita, apesar de ter 150 anos, ela está crescendo. São pequenas células. Isso aqui é uma célula. Tem grandes e tem pequenas. Mas se não tivesse essa aqui, às vezes muita gente não estaria aqui. Porque é pertinho de casa, outros vêm até de longe porque sentiu bem. Eu já disse em outras vezes, o melhor centro espírita que existe dentro da nossa cidade é aquele que a gente sente bem dentro dele. Esse é o melhor. Mas vamos voltar à influência. Eles agem daquele jeito que a gente não percebe. Eles não querem que a gente perceba a presença deles. Porque eles não foram felizes e faz tudo para que a gente não seja feliz. Repito, tudo começa de pequenas coisas. Uma pequena papel que caiu no chão, alguma coisinha já é motivo de uma discussão. Aí entra Jesus, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. E quem falou que a gente ora? A gente não ora. A gente às vezes está orando ou rezando, sei lá, mas a cabeça está longe. Então nós não temos fé. Se Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, diga ao seu problema, vai embora daqui e ele vai obedecer. Mas a gente já nasceu com problema, está vivendo com problema e vai morrer com problema. Então cadê a nossa fé? Cadê a nossa oração? Cadê a nossa vigília? Que nós temos que ter todos os momentos. Principalmente quando começa um pequeno atrito. Mas aquela bolinha de neve do tamanho de uma bolinha de gude morro abaixo. E ela vai rolando e vai grudando e vai crescendo. Quando ela chega lá, ela já fez um estrago. Quantos divórcios, quantos filhos saem de casa, quantas coisas ruins acontecem. Tudo começado por pequenas coisas, pequenas influências. Influências estas que não são apenas de uso verbal que eles usam. O olho. Eles fazem, por exemplo, a pessoa ver coisa que não existe.
Eu vejo coisa em você, uma beleza em você. Bom, você é bonita, não estou falando que não é. Mas eu vejo uma beleza que não existe. É aquela paixão que, segundo a ciência, tem 2 anos e pouquinho. Depois ela acaba. Mas aí, eu vou lembrar do Chitãozinho Chororó. Né? A paixão é igual a enchente, arrasta tudo que tem para frente, mas ela chega onde que ela quer chegar. Mas ela faz o estrago. Isso também é influência dos olhos. Eles nos influenciam a ver o que não existe. Ele nos influencia a pensar coisas que não deveria pensar. E a gente não consegue, vai e volta, orar e vigiar. E faltou, a gente começa a pensar naquelas besteiras, naquelas coisas, eu vou fazer isso. Não é só no sentido de homem e mulher, de fechar uma empresa ou de abrir uma empresa. Às vezes é coisas grandes e coisas pequenas. Mas eles estão conosco. 25 horas por dia. Todo dia eles estão ali. O apóstolo Paulo confirma que nós estamos rodeados de testemunhas. Ele não falou do bem e nem do mal, mas nós estamos. Agora eu pergunto, será quantos espíritos tem na casa de cada um? E desses tantos, quantos são os bons que a gente ouve e quantos são os não bons que a gente ouve? Que lar. É tudo igual. Só muda de endereço. Tem seus pequenos problemas, porque entra aí a aprovação da família, de conviver um com o outro, para poder amenizar, pelo menos, os conflitos de vidas anteriores. Há espírito que me disse, um nosso amigo, que tem família que já tem há mais de 1000 anos vivendo no mesmo lar, quer dizer, morre, nasce, junta de novo, briga de novo, 1000 anos. Porque não conseguem a reconciliar, não conseguem a perdoar. E por quê? É porque estão influenciados por aqueles nossos irmãos menos esclarecidos. E aonde que a gente fica nessa história? Vai chegar em casa, nossa, será que tem espírito aqui e tal? Tem. Mas não vamos preocupar. Por que não preocupar com os bons espíritos? Para atraí-los é necessário, em primeiro lugar, boas ações. Uma oração fervorosa. Confiando plenamente no amor de Deus e na presença dele e de Jesus dentro da nossa casa. O orar e vigiar tem que estar presente em todos os momentos. É silenciar. É não revidar nos momentos difíceis. Para que dar o troco? É que ninguém bateu, levou. Isso é ignorância. Que eu apanhe. Aquele que acha que venceu, ele não venceu. Às vezes o silêncio, tem muitos lugares aqui não tem. O silêncio é uma prece ali. Às vezes o silêncio faz que a gente ganhe uma batalha espiritual. Ganhe uma reencarnação, ou seja, diminui uma reencarnação por silenciarmos. Mas por que covarde? É preferir um covarde morto, vivo, do que como é que fala? Herói morto. Um herói, Não, sejamos covardes. Eu digo isso no setor, nos momentos das discussões. Cala. Por que a gente não acredita? A minha esposa já falou, Zé, você está influenciado. Não, não estou não, é isso que eu quero. Mas está. Aí deixa passar. Passou um dia, 2. Você lembra aquela hora que você fez isso, aquilo e aquilo? Assim, pois é. Você faria isso agora, olhando nos meus olhos? Não, de jeito nenhum. Então não era eu. Quantas coisas acontecem por aí e não somos nós? Quantos assassinatos eu já presenciei através da mídia, que a pessoa chega e fala assim, eu não vi. Quando eu vi, eu já tinha feito. E ele não estava drogado, ele estava cheio de ódio dentro do coração. Quando eu vi, eu puxei o gatilho. Opa, quase acertou, hein? Não tem perigo, não. São influências. Nós não vamos nos livrar dela por enquanto, mas nós temos que aprender a controlar dentro da convivência doméstica. Porque lá é a nossa prova número 1. As outras
no trabalho, seja o vendedor, seja o que for, a gente é meio obrigado a ser mais educado um pouquinho, né? Não pode tratar mal o cliente. E por que que a gente não usa esse processo lá da rua para trazer para dentro de casa? Porque a nossa aprovação é dentro de casa, não é lá na rua, não. Porque esses espíritos estão por aí. Tem um livro meu que a gente psicografou, que ele descreve a Praça Tubal Vilela. Não fala Praça Tubal Vilela. A gente que sabe a quantidade de espíritos ali, bem na praça, onde é que camelô, aquele povo, aquele vai e vem, tem muito mais do que encarnados. E ele está influenciando alguém. Por quê? Faltou, vamos repetir, orai e vigiai. A própria oração do Pai Nosso nos pede um alerta para que a gente seja mais vigiado, mais atento. E ler também. Estão fazendo estudo. Ah, mas eu nunca estudei, eu tenho vergonha. Vergonha? Mas não tem vergonha de maltratar os outros, não tem vergonha de ficar fazendo mãos, braços cruzados, isso não. Vamos aprender. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se fosse, desse o livro dos Espíritos para qualquer um aqui, falasse, amanhã eu quero decorar da página 30 a 40, aí era estudo. Mas é um estudo em conjunto. Igual ela falou, Iraci falou, nós não aprendemos, não sabemos, então nós vamos pesquisar e no outro dia nós vamos dar a resposta. Porque ninguém sabe o suficiente, aqui não existe sábio, em lugar nenhum não existe sábio. Mas é esse conjunto de trabalho. E dá uma olhadinha no livro dos Espíritos, eu acho, nossa, perfeito. Como é perfeito. Alguém já leu o livro dos Espíritos? É maravilhoso. Essa pergunta 4, 5, 9, Kardec pergunta. E os Espíritos respondem imediatamente. São 1019 perguntas e respostas. O estudo continue aqui, o Evangelho, que ele é importantíssimo, é a Bíblia, segundo o entendimento dos Espíritos. Aí outras religiões, igual a minha família, eu já disse aqui, são todos evangélicos. Eu disse todos. Eles acham que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que o homem que fez, que Kardec é que fez. Ninguém fez nada. É a Bíblia segundo o entendimento e orientação dos Espíritos. Tudo que está na Bíblia está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os evangelistas, capítulo, item, tal, é tudo igual. Por que eu estou dizendo? É porque se alguém amanhã for conversar alguma coisa, a gente nem sabe, a gente não tem resposta. Então, é conhecer essa verdade que ela vai libertar a gente de uma porção de coisas por aí. Porque não falando mal, os evangélicos estão de parabéns, porque eles estudam, eles conhecem, do jeito deles, mas eles conhecem. E por que a gente é inferior a eles? A gente não tinha que saber um pouco mais, a conhecer um pouco mais da verdade? São 5 livros básicos que o espírita tinha o dever de conhecer. Decorar? Não, é difícil, ninguém decora, não. E depois aquela série maravilhosa do André Luiz, que vai nos dizer de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde que eu vou. É uma série maravilhosa. Mas a gente não tem tempo. Não tem tempo, não tem tempo. Vamos trabalhar um pouco mais. Isso é trabalho. É um trabalho beneficente a nós mesmos. Nós não estamos ajudando o outro. Nós estamos evitando aquela porta larga. Que na primeira vista ela é maravilhosa, mas depois ela nos leva para o precipício. É sacrificante, sim, com frio desse, vim aqui. Nossa, não sei de onde vocês vieram. Mas vale a pena. Fisicamente, não. É o que entra pelos ouvidos. É o conhecer um pouquinho de onde nós viemos. O que nós estamos fazendo e para onde nós iremos. Eu vou ficar para semente aqui, não vou morrer não. De jeito nenhum.
E o povo tem medo da morte. Sabe por que nós temos medo? Eu não tenho. É porque a gente tem a consciência pesada. É só isso. Aí eu tenho medo. Eu morro de medo do umbral. Para começar, todo mundo veio de lá. Se a gente voltar, a gente vai voltar para lá numa condição menos dolorosa do que quando estávamos lá da outra vez. Tem medo? Então façamos a coisa certa. Em todos os sentidos. No religioso, no lar, no doméstico, na rua, em qualquer lugar. Sejamos instrumentos dos bons espíritos. Que eles usem os nossos olhos. Que eles usem a nossa mente. Que ele use o nosso corpo para podermos transportar e levar uma palavra amiga àquele que necessita. Então, gente, não tem que ter medo de umbral. O católico morre de medo do purgatório, né? É a mesma coisa, só muda o nome. Se tem medo é porque tem sentimento de culpa. Então, se eu tiver de ir para lá, eu particularmente que vá fazer o quê? Eu estou fazendo o que eu posso. E daí? Eu já vim de lá, não é estranho para mim mais. Então vamos enfrentar. Mas para que seja menos doloroso, façamos o melhor que pudermos aqui. No sentido de conhecer, no sentido da humildade, no sentido da vigília, orai e vigiai. Tem hora que a gente tem que deixar entrar no ouvido e sair no outro. Não dar corda para as pequenas discussões, que às vezes essas pequenas discussões se tornam grandes e vão crescendo, como eu disse, a bola de neve, e ela vai fazer um estrago. Vamos ler. Não é só ler. Falei com um amigo do livro dos Espíritos, ele foi lá e comprou o livro dos Espíritos, chegou em mim e falou assim, eu li o livro em 3 dias. O que adianta? O que adianta pegar um livro, seja um romance, seja pronto. O que você aprendeu com aquilo? Eu tenho o livro dos Espíritos no celular, eu tenho um tempinho, eu vou lá e eu não sei. Essa pergunta que eu lembrei foi preciso ir lá e pesquisar o número da pergunta para me poder citar aqui, porque eu não sei de cor. Mas eu sei o que está escrito. Agora vê os evangélicos, eles sabem, eles são dureza, viu? Eu não sei, eu tenho que anotar. Mas também ninguém aqui tem que saber de cor. A gente tem que guardar um pouquinho daquilo dentro da nossa mente, do nosso cérebro. E colocar em prática nos momentos difíceis. Não disse Jesus? Se te amar quem te ama, que recompensa você tem? Os gentios fazem assim. Eu vos recomendo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Os inimigos estão dentro da nossa casa. Está dentro do nosso serviço, está na rua, está no trânsito, está para todo lado. E está aqui agora que talvez a gente não esteja vendo. Eu acho que hoje aqui só tem bons espíritos, espíritos elevados. Eles estão aqui. São os professores. Mas eles são professores de quem? Eles vão dar aula para quem? Os menos esclarecidos que estão aqui. Porque nesse momento, enquanto a gente está falando com o público carne, eles estão falando com o público desencarnado. Vamos dizer que seja 2 dimensões em muitas das casas espíritas. 2. No meu eu vi, eu tive a oportunidade de ver. Tem um mezanino, e isso espiritualmente falando. Uma escada de lá, outra de cá, um mezanino enorme, e esses espíritos, no momento do trabalho, eles sobem lá para cima para ser esclarecidos. Aqui eu tenho certeza que tem. Senão não teria sentido o trabalho dos espíritos? Trabalhar só com os encarnados? Porque são os outros é que necessitam também. A gente tem que ser atento nas palavras, na conduta, no uso do olho, do pensamento. É difícil, é. Como Jesus disse, o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Ela não é tão fraca assim, não. A gente consegue dominar aquilo que for necessário. Pode ter certeza que consegue. Vamos um pouquinho d'água aqui. Sim.
O Evangelho segundo o Espiritismo. Se você observar, já estão estudando, mas você que ainda não está, pega ele ali. Está lá, Mateus capítulo tanto, ele vem, conta a parábola, depois vem e debulha a parábola. É fácil de entender. E tem umas parábolas ali que é meio complicada para a gente entender. O que tem a ver o céu com um plantador de semente? Eis que o semeador chegou a semear. O que tem a ver? Mas se a gente for analisar, tem tudo a ver. Porque ele dizia assim, porque o povo, coitado, né? Hoje a gente já é meio burrinho, imagina 2000 anos atrás. Eu acho que era 90% analfabeto, ou mais. 90% analfabeto. Hoje tem 9%, se eu posso dizer, de analfabeto. Eles eram tão ignorantes, ou eu me desculpe, são ainda. Olha lá, tem guerra lá, ó. Hoje, estava tendo ataque lá, hoje. Por um pedaço de chão? Por petróleo? A gente vai levar aquilo que nós somos, não aquilo que nós temos. Pobre deles. Já estão ali há 4, 5 mil anos, ali no Oriente Médio. Fazem guerra, morrem, nascem ali de novo e vem. Não, vamos parar com isso. Se nós estamos aqui, vamos parar com isso. Vamos dar um passo além. E para que esse passo, esse salto aconteça, é preciso humildade. É preciso nos livrarmos desses influenciadores sutis. Vamos livrar deles, orando, fazendo alguma coisa para o nosso próximo. Trabalhar. Todo mundo aqui, a semana que vem, vai trabalhar, vai trazer 10 cestas básicas para ajudar. Não. Trabalhar é conversar com alguém com mais atenção. Trabalhar é procurar entender melhor as pessoas de dentro do nosso lar. Toda casa que tem 4 pessoas, elas não são iguais. 3 não são. 2 não são. O corpo pode ser até gêmeos. Mas o que vem da carne é carne. O que vem do espírito é espírito. O entendimento, o esclarecimento deles são totalmente diferentes. Dentro da nossa casa não é a mesma, não é diferente. Cada um tem um gênio diferente. Agora, cabe ao mais inteligente, ao mais sábio, entender aquele que é mais ignorante. Tem hora que é difícil. É difícil, não é fácil. Mas você vai fazer o quê? Vamos ficar nascendo e morrendo, até quando? E outra, até quando que esse planeta vai aceitar espírito da nossa espécie, do nosso jeito, da nossa classificação, melhor dizendo, até quando? A transição planetária está aí. Gente está morrendo à torta direita. Não começou na pandemia, já começou antes. Na verdade, começou na Primeira Guerra Mundial. Veio a Segunda, Irã, Iraque, Vietnã e não sei o quê. Depois veio pandemia. Agora essa guerra lá. Tudo isso é para dar uma limpada no planeta. No tempo do Cristo teve também. Era aquele tempo de guerra, da conquista do Império Romano, né? Quantos milhares de soldados que não morreram. Eles seriam tropeços para que o cristianismo subisse. Então, tirou. Mesmo assim, gastou 300 anos com muita força o cristianismo chegar. E como que ele começou? Com células, igualzinho nós aqui, ó. Nas grutas, escondido. Hoje, graças a Deus, nós não precisamos ficar escondidos. Nós podemos escrever lá fora, Centro Espírita, podemos divulgar, podemos andar com o livro na mão. Naquele tempo de Jesus. E será que nós não éramos os perseguidores dos cristãos? Quem que pode afirmar que não estava lá? Ah, mas há 2000 anos? Ah, estava. Pode ter certeza que muitos de nós estávamos lá. Por quê? Por ignorância, por brutalidade, por coração duro. Ah, vamos abrandar. Minha esposa não está aqui, mas se eu perguntasse a ela,
pode perguntar depois, o que eu era há 20 anos atrás e o que eu sou hoje. Eu falo, nossa, mudou muito. Mas ainda tem muito a mudar. Se eu tivesse mais 20 anos, eu ainda ia levar muita coisa, dever muita coisa. Não é fácil da gente levar uma vida reta no meio de tanta coisa errada, de tantas vicissitudes. Mas vamos evitar aquilo que pudermos. Deus não exige perfeição de nós encarnados no planeta de prova e expiação. Ele quer o nosso esforço, a nossa boa vontade. Quer que usemos o nosso corpo, as nossas mãos, tudo para o bem. Para levantar os mais fracos do que nós. Para guiar aqueles que ainda estão cegos, não fisicamente, não estão enxergando Jesus como Ele é. E nós podemos fazer isso. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. A gente abre lá o WhatsApp, o Instagram. É muita coisa suja que tem, não é? Nossa! Por que a gente não utiliza para mandar uma mensagem boa? Só que ela poucos vê, porque eles preferem ver coisas não boas. Mas infelizmente é assim. Deu a inteligência para o homem para ele inventar a pólvora, para abrir caminhos, derrubar montanhas, ele fez a bomba. Deu a inteligência para fazer o avião, ele pôs metralhadora no avião. Quer dizer, se estão usando errado, é problema daqueles que estão usando errado. Usemos certo. Agora, não podemos, então, ver alguma piadinha, alguma coisa? Podemos, nós vivemos no mundo. Por que não? Tem coisa engraçada? Eu vejo, mas é muito pouquinho. Eu aproveito mais o meu tempo. Todos aqui deviam. Nossa, que mensagem bonita eu vou mandar para fulano. As mensagens desse tamanho não manda para mim, não, porque eu morro de preguiça de ficar lendo. Aquela coisa curtinha e pronto. Por exemplo, eu tenho no Instagram, faz um chão de dia que eu não gravo. 1 minuto só. Só 1 minuto. 1 minuto todo mundo tem paciência de ouvir. Vai ficar falando. Não é por mundo falar que sereis atendidos. Vamos falar menos. E já estamos chegando a hora. Mas nós vamos vencer. Nós já somos melhores. Não falando mal, nós já não estamos mais no Oriente Médio. Nós já abandonamos as metralhadoras. Nós preferimos o Brasil. É um país de paz, de dar um jeitinho. Os americanos morrem de raiva do brasileiro, que ele é um país de um jeitinho. Mas é bom demais. É melhor ser do nosso jeito diante de Deus do que ser do jeito deles, do jeito que eles são radicais. Nunca vi falar que os pais chegam a 20 anos, filho inteiro 18 anos, eles querem que os filhos vá embora. É animal que faz isso. E lá é assim, em outros lugares é assim. Quer dizer, há um pouco de amor em nós. Espírita pode melhorar, melhorando a leitura. Observando, olha, eu não estou sozinho. Será que isso é meu? Será que essas palavras ou esse pensamento está vindo de mim? Então a gente deve ver o que a gente precisa mudar. E tem jeito de controlar esse pensamento? Tem. Hoje, porque eu falei, ninguém vai conseguir. Mas nós vamos tentar amanhã, depois, quem sabe daqui 1 mês. A gente já melhorou um pouquinho. Se a gente já melhorou, um pouco daqueles espíritos não bons, já afastou. Porque eles não são persistentes. Eles tentam, a hora que não vê, eu vou procurar uma presa mais fácil. E vão embora. E a gente fica livre. E aqui, vindo aqui, quando sair de casa, convida eles, pode falar em voz alta. Irmãos, se vocês estão aqui me ouvindo, eu estou indo para receber alívio, para me esclarecer. Vem conosco, vem comigo. Por que não? Eles estão ali, estão ouvindo, mas eles ficam muitas das vezes, dependendo da nossa cabeça, eles ficam esperando a gente lá em casa. Ou ali fora, eles ficam. Não, vamos livrar deles. Não é livrar, jogar, descartar. É orando para que eles se esclareçam. Se a gente conseguir esclarecer 10 espíritos ao longo da vida, é 10 perseguidores a menos. Então nós estamos ascendendo. Falta de esclarecimento,
Não culpemos aos livros que tem de graça. A gente pode baixar o tanto que quiser, qual livro quiser. Então, falta desta oportunidade não é. Eu acho que a falta mais é de disposição, de autointeresse, de autoestima. Isso sim. Vamos melhorar. Não é eu que vou ganhar com isso. Não é Jesus que vai ganhar com isso. Somos nós. Que Jesus abençoa, que dê muita luz, muita paz, que as nossas palavras possam calar nos vossos corações, na vossa mente, e que nos tornemos cada dia melhores. Deus abençoe. Que assim seja. Eu agradeço de coração.